Os 5 passos para uma vida plena e restaurada. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias capítulo 29, versículo 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Você já se perguntou como transformar a sua vida em uma história de plenitude, vitória e restauração? A palavra de Deus está repleta de princípios e promessas que nos conduzem a uma vida abundante. Hoje eu quero compartilhar com você 5 passos fundamentais para experimentar uma vida plena e restaurada. Vamos explorar juntos como a fé, a esperança e a obediência à palavra podem transformar cada área da sua existência. Reconheça a necessidade de Deus em sua vida. Este é o primeiro passo. A restauração começa com o reconhecimento de que precisamos de Deus. Jesus disse: "Sem mim, nada podeis fazer." João capítulo 15, versículo 5. Muitas vezes tentamos carregar sozinhos os pesos da vida, mas a verdadeira força está em admitir que não somos autossuficientes. A história do filho pródigo em Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 32, é um exemplo poderoso de como reconhecer nossa necessidade de Deus pode ser o primeiro passo para a restauração. O filho pródigo, depois de desperdiçar toda a sua herança, percebeu que longe de seu pai não havia plenitude. Ele tomou a decisão de retornar, dizendo: "Levantar-me-ei e irei ter com meu pai." Da mesma forma, Deus espera que nos aproximemos dele com corações quebrantados. O Salmo 34, verso 18, nos lembra: "Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito." O segundo passo é: arrependa-se e busque a reconciliação com Deus. O segundo passo para a plenitude é o arrependimento. Arrependimento não é apenas um sentimento de tristeza pelo pecado, mas uma decisão de mudar de direção. Em Atos capítulo 3, versículo 19, Pedro declara: "Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham tempos de refrigério da parte do Senhor." O arrependimento abre as portas para a reconciliação com Deus. Veja o exemplo do rei Davi, que após pecar gravemente clamou: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto." Salmo 51, verso 10. Deus é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Você sabia que a palavra arrependimento no grego é metanoia, que significa mudança de mente? Isso reflete uma transformação completa no modo como vemos Deus, a nós mesmos e o mundo à nossa volta. Terceiro passo: confie em Deus e em suas promessas. A confiança é um pilar essencial para uma vida plena. A Bíblia está repleta de promessas de Deus e elas são uma fonte inesgotável de esperança. Em Isaías capítulo 41, versículo 10, o Senhor declara: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça." Confie que Deus é fiel para cumprir o que prometeu. A história de Abraão é um exemplo poderoso. Apesar de sua idade avançada e da esterilidade de Sara, ele creu na promessa de Deus e se tornou pai de muitas nações. Gênesis capítulo 17, versículos 4 e 5. Hebreus capítulo 10, versículo 23 nos encoraja: "Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu." Você sabia que existem mais de 7.000 promessas na Bíblia? Cada uma delas é um lembrete do amor e do cuidado de Deus por nós. Quarto passo: viva em obediência à palavra de Deus. A obediência é a prova de nosso amor por Deus. Jesus disse: "Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama." João capítulo 14, versículo 21. Quando obedecemos a palavra de Deus, alinhamos nossas vidas com seus propósitos e experimentamos suas bênçãos. Um exemplo impactante de obediência é a história de Noé. Mesmo diante das zombarias e incompreensão, ele construiu a arca exatamente como Deus havia ordenado. Gênesis capítulo 6, versículo 22. Sua obediência salvou sua família e deu início a uma nova era para a humanidade.
O Salmo 119, verso 105 nos lembra: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Noé passou cerca de 120 anos construindo a arca. Sua perseverança é um testemunho de fé e obediência a Deus. Quinto passo: persevere na fé e testemunhe as maravilhas de Deus. A vida cristã é uma jornada e a perseverança é essencial. Tiago capítulo 1, versículo 12 afirma: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Paulo também nos exorta: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Gálatas capítulo 6, versículo 9. A história de Jó é um exemplo de perseverança diante das adversidades. Apesar de perder tudo, ele permaneceu fiel e Deus restaurou sua sorte em dobro. Jó capítulo 42, versículo 10. Quando perseveramos, testemunhamos os milagres e as vitórias que Deus opera em nossas vidas. Assim como o povo de Israel viu as muralhas de Jericó caírem após 7 dias de obediência e perseverança, conforme está escrito em Josué capítulo 6, você também experimentará vitórias em sua jornada de fé. Deus quer restaurar a sua vida hoje. Deus tem um plano perfeito para você, um plano de restauração e plenitude. Como vimos, os 5 passos para uma vida plena e restaurada são: reconhecer a necessidade de Deus, arrepender-se, confiar em suas promessas, viver em obediência e perseverar na fé. Cada passo é fundamentado na palavra de Deus e testado por gerações de homens e mulheres que experimentaram seu poder transformador. Hoje Deus está te chamando para dar esses passos. Não importa onde você esteja ou o que tenha vivido, Ele é poderoso para transformar a sua história. Como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Responda ao chamado de Deus. Tome a decisão de viver uma vida plena e restaurada. Confie nele e você verá milagres, vitórias e bênçãos abundantes em sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guie nesta jornada. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de amor e misericórdia, venho diante de Ti neste momento com o meu coração cheio de gratidão e esperança. Senhor, Tu és o Deus que restaura, o Deus que transforma vidas e o Deus que chama os Teus filhos para uma vida plena e abundante em Cristo Jesus. Hoje eu coloco diante de Ti cada pessoa que anseia por uma restauração completa, buscando a Tua direção para seguir os passos que conduzem uma vida renovada. Pai amado, quero em primeiro lugar reconhecer que sem Ti não somos nada. Tu és o Criador de tudo, a fonte da nossa vida e a razão da nossa esperança. Ajuda-nos a reconhecer a nossa total dependência de Ti. Assim como o filho pródigo percebeu que longe da casa do Pai não há plenitude, que possamos, Senhor, nos levantar e retornar aos Teus braços com corações humildes e quebrantados, certos de que Tu estás sempre pronto para nos receber com amor e graça. Senhor, ensina-nos o verdadeiro significado do arrependimento. Ajuda-nos a abandonar tudo que nos afasta de Ti e a viver uma transformação profunda em nossas mentes e corações. Que possamos clamar como salmista: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51, verso 10. Lava-nos com o sangue de Jesus, purifica-nos e nos faz novos. Senhor, obrigado porque em Ti encontramos o perdão e a redenção. Pai, aumenta a nossa fé e a nossa confiança em Tuas promessas. Ajuda-nos a lembrar que Tu és fiel, que os Teus planos são de paz e não de mal, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Assim como Abraão confiou em Tua promessa, mesmo quando tudo parecia impossível, ajuda-nos a crer que Tu és capaz de realizar o que prometestes. Senhor, que a Tua palavra seja a nossa rocha e que em meio às tempestades da vida possamos permanecer firmes sabendo que Tu estás conosco.
Ajuda-nos, Senhor, a viver em obediência a Ti, que possamos amar os Teus mandamentos e colocá-los em prática diariamente. Dai-nos a coragem de obedecer mesmo quando é difícil, assim como Noé obedeceu a Tua voz e viu a Tua mão poderosa salvar a sua família. Que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, guiando-nos em todas as decisões e passos. Senhor, que nunca nos falte a perseverança na fé. Ensina-nos a confiar em Ti, mesmo nos dias de luta, lembrando que o Teu tempo é perfeito. Assim como Jó permaneceu fiel e viu a Tua restauração em dobro, que possamos perseverar até o fim, recebendo a coroa da vida que Tu prometeste. Fortalece-nos, Senhor, para que não nos cansemos de fazer o bem, sabendo que a colheita virá no tempo devido. Por fim, Pai, consagro a Ti cada vida que hoje busca a restauração e plenitude. Derrama as Tuas bênçãos, opera milagres e traz vitórias em todas as áreas. Que cada coração seja renovado pela Tua presença e que todos possam declarar: eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Eu oro em nome de Jesus, confiando que Tu estás ouvindo e agindo segundo a Tua perfeita vontade e querer. Amém, meu Pai.